Olá, bem-vindo a mais um vídeo, meu nome é Adolfo Clair. Bom, teve um vídeo muito tempo atrás que eu gravei que é gramáticas gregas odiadas pelos testemunhos de Jeová. Eu falo pelos testemunhos de Jeová, mas na verdade o pessoal me corrigiu, falou assim: Adolfo, você tem que falar pelas testemunhas de Jeová, porque testemunha é feminino, né? Teria que ser testemunhos de Jeová, mas aí seria as falas de Jeová, né? E testemunhas são as pessoas. Basicamente é isso aí. Mas eu sempre coloco pelos testemunhos de Jeová, né? Porque a gente fala pelo adventista, pelo assembleiano, pelo batista, pelo presbiteriano, pelo católico, né? E aí eu acabo falando pelo testemunho de Jeová também, né? Eu coloquei um nome bem interessante nesse vídeo aqui, que é gramáticas gregas odiadas pelos testemunhos de Jeová. É claro que veio alguns comentários e tal, negativos aí e tal, mas tá tranquilo, né? Tá tranquilo, beleza? Aqui eu mostro pelo menos duas gramáticas em que eu demonstro duas gramáticas em que eles trabalham a tradução de João verso 1, a gramática de Annabel Wallace e o manual de língua grega do Valdir Carvalho. Só que assim, por mais que você apresente, sempre existe uma desculpa, ou tem gente que fala assim: olha, Adolfo, você foi muito raso no que você está dizendo. Mas cara, Daniel B. Wallace escreve uma porrada sobre o assunto. Você tem o próprio Valdir Carvalho Luz, que escreve em seu manual de língua grega que um Deus não pode, né, não dá para traduzir dessa forma, né, não é correto e tal. E aí, beleza. Só que quanto mais a gente tenta falar, parece que pior fica. Tem um artigo muito interessante aqui. O verbo era Deus, João 1, na tradução do Novo Mundo. José Carlos Ramos, né, formado na Andrews University, professor do Salt AN, atualmente professor de pós-graduação em teologia Salt AN, na época que foi escrito esse artigo. Bom, é o texto mais frequente mencionado, deixa eu só aumentar aqui. É o texto mais frequente mencionado nas controvérsias cristológicas com as testemunhas de Jeová. Veja, as testemunhas de Jeová. Veja como que às vezes eu falo errado. A frase-chave kai theos en hologos, e o verbo era Deus. As referidas testemunhas de Jeová traduzem essa frase de o verbo era um Deus, né? Expressando a crença de que quanto à divindade Jesus é inferior ao Pai, a fim de justificar a presença do artigo indefinido em sua tradução. Argumento que no texto grego theos não se faz acompanhar de artigo, desde que normalmente uma palavra grega sem artigo pode ser traduzida com um artigo indefinido. Creem eles que seja este o caso aqui. A construção Deus indicaria inferioridade do Filho, considerando que theos, em João 1, verso 1b, refere-se ao Pai. É precedido pelo artigo kai hologos em proston theon, e o verbo estava com Deus. Todavia, como Robertson demonstrou, o sentido da preposição pros, com, é aqui face a face, implica o mais íntimo companheirismo como iguais. Por outro lado, a falta de artigo é devido simplesmente a uma questão de fraseologia, condicionada àquilo que João deseja transmitir. É difícil supor, e aqui tem as citações, né? O verbo era Deus, João 1, na tradução Novo Mundo, né? Que ele desejava afirmar que o verbo era um Deus. Não somente em vista de sua formação religiosa monoteísta, mas especialmente porque seu evangelho alcança a culminação com a confissão da plena divindade de Jesus em João 20, verso 28, onde theos é aplicado a Jesus e se faz acompanhar de artigo. Ademais, theos é empregado 16 vezes sem um artigo no quarto evangelho, sendo apenas 2 vezes aplicadas ao Filho. João 1 cc, a parte C que a gente está discutindo, e João 10:33, ambas traduzidas como um Deus na tradução Novo Mundo. Nas outras 14 referências, o termo é traduzido por Deus, incluindo 8:54, onde theos é sem artigo, é predicativo, e 1:1c, se aplica ao Pai. Aqui, portanto, existe uma inconsistência com o que as testemunhas de Jeová afirmam. Realmente, João 1:1 não é traduzido, mas interpretado, né? Mas interpretado. E aí temos aqui Wainwright, né, declara: não há razão para supor que um contraste deliberado é pretendido nessa passagem. A tradução correta é Deus e não um Deus. O que então pretendeu João 1 em transmitir um ser? Consideramos primeiro o que João escreveu e por quê. Hologos em theos e o verbo era um Deus, embora não gramatical, tal construção conspira contra um bom estilo. Eruditos em geral reconhecem a linguagem poética do prólogo joanino, cuja estrutura apresenta várias linhas paralelas. O fluxo normal do ritmo requeriria a fórmula como aparece no texto original.
Além disso, João desejava teós enfatizado, portanto colocou no começo da cláusula. Teve de omitir o artigo a fim de mostrar que o termo era predicativo. Entretanto, indubitavelmente, seria esta, apesar de tudo, a fórmula a ser empregada por João quisesse afirmar que o verbo era um Deus, como a tradução Novo Mundo traduz? Logos en ho theos, Deus era o verbo. Essa fórmula tem theos como sujeito, indica logos, cumpre tudo o que Deus era. Cumpre tudo o que Deus era. Mas o verbo era Deus e não vice-versa. Assim, João não usa esta construção e exclui qualquer noção sabeliana de que a divindade foi exaurida no logos. Ho theos en ho logos e ho logos em ho theos, ambas as construções oferecem o problema de serem ambivalentes. Uma e outra podem ser traduzidas de Deus era o verbo e o verbo era Deus. Se theos é tido como sujeito, temos o mesmo sentido na construção. Se ho logos é tomado como sujeito, a distinção pessoal entre ele e o ho theos, adequadamente estabelecida em 1b, 2, deixa eu pegar aqui, eliminada. O logos se torna mesmo ho theos, com quem é declarado estar no princípio, o que é sabelianismo. Ho logos theos en, esta forma encerra no mesmo sentido daquela em que João empregou, mas com uma diferença de que ênfase recai sobre o ho logos. Ela significa que o logos é ninguém mais, seria o possuidor da mesma essência e natureza divina de ho theos, de 1b. Em outras palavras, a divindade estaria reduzida a duas pessoas divinas. Portanto, havia somente uma forma que João poderia utilizar para comunicar aquilo que desejava, theos en ho logos. Nessa construção, a ênfase recai sobre theos e indica que o logos era, antes de tudo, a encarnação, possuidor de apenas uma natureza, a divina, em contraste com o tempo a partir da encarnação. Quando ele assumiu também a natureza humana, indica também que há uma distinção pessoal entre o Pai e o Filho, enquanto ambos possuem a mesma essência ou natureza divina. Existe uma distinção de pessoa e uma unidade de substância. Daí ho logos não ser um Deus. Ele é Deus no sentido em que o Pai é Deus. E aí você tem todas as referências aqui, citações. Aí acaba a questão do artigo. E você vê, cara, nesse artigo aqui a gente percebe o seguinte. Várias citações de várias obras, né? Ele cita a própria tradução Novo Mundo, cita a gramática do Novo Testamento, o histórico do Brodmann Press, a T. Robson, né, a divindade de Cristo no Evangelho de João, né, 1916, a nova gramática do Novo Testamento, né, Harper Brothers Publishers, né. Então veja que você tem várias citações aqui, né, de várias obras teológicas, né, tradução de João 1, expositório dos tempos, né, e por aí vai, e várias referências. Então, aqui nesse artigo ele demonstra que o Logos, né, a tradução 1 verso 1 de João, é uma interpretação, e o verbo era um Deus dentro da tradução Novo Mundo, né? E não uma tradução literal, né? Eles fazem uma interpretação aqui. Eles colocam uma interpretação como se fosse uma tradução, para tentar forçar o texto, basicamente é isso, né? E logo, o verbo é Deus, em sentido que o Pai é Deus. Então essa é a ideia que João 1 verso 1 vem trazendo para a gente. Não que o verbo era apenas mais um Deus, né? O verbo era um Deus e por aí vai, né? Mas não tem só essa questão, né? Por exemplo, se você pegar, por exemplo, essa outra obra aqui, né? A problemática de João 1 verso 1, esse aqui é o livro Radiografia do Jeovismo, né? A radiografia do Jeovismo. E aí aqui temos aqui, ó, a citação do Logos Eterno, Sabatini Lali, o dicionário teológico do Gerhard Kitter, que eu tenho aqui, Joias do Novo Testamento, Kenneth West. Ele vai colocar várias explicações, né, sobre que o verbo era um Deus. Na verdade, essa explicação que ele dá aqui já tem na gramática do Pedro Apolinário, que eu já gravei um vídeo, e o verbo era Deus, né? Então já tem algumas explicações aqui. Mas ele coloca aqui, ó, em português colocamos o complemento predicativo depois do verbo de ligação, enquanto o grego ele é colocado antes, porque tudo
porque se torna muito mais enfático. Interpretação de São João de R.C. Lenski. De acordo com Robertson, página 791, teós nesta frase é complemento predicativo e logos é sujeito. A regra elementar da gramática grega é que o adjetivo vindo antes do artigo é predicativo, e se o adjetivo vier depois do substantivo, ainda sem artigo, é também predicativo. Sabatini Larim, em seu livro Logos Eterno, página 34, cita o First Greek Book de John Williams White a seguinte sentença. Aí vai quem trouxe o texto para cá não colocou as letras gregas. As casas eram pequenas, que elucidam a afirmação feita assim. Nestes dois exemplos, o substantivo é o sujeito e o adjetivo é o complemento predicativo. Aplicando esta mesma regra à terceira afirmação de João 1, verso 1. Vemos que logos é sujeito de teós. O predicativo, portanto, é a única tradução correta, poderá ser, e o verbo era Deus. Né? Segundo problema, a ausência, a radiografia do jeovismo, página 36. Argumentam elas as chamadas testemunhas de Jeová que, ocorrendo o artigo definido tom teon, em João, né, a segunda oração, e não ocorrendo o artigo teos, com o artigo teos na terceira oração da mesma passagem, é porque essa omissão se destina a mostrar uma certa diferença. E vão mais longe ainda, dizem que essa diferença é no primeiro caso significar único Deus, verdadeiro Jeová, e no segundo caso apenas um Deus, que não o primeiro, inferior a ele, sendo este Deus Jesus Cristo. Ora, isto é um contrassenso, além de ser um sacrilégio. Não há nenhuma base linguística nem lógica para tal desconchavo, pura invencionice. Essa afirmação das testemunhas de Jeová talvez tenha sua proveniência em Orígenes, precursor do arianismo, que fazia diferença entre Teós e o Teós de João, Cristo, né, e Teós enquanto Deus Pai, o Teós. Walter R. Martin, talvez quem melhor sintetizou a parte histórica da doutrina das testemunhas de Jeová, mostrou a fragilidade da argumentação jeovista de que com o artigo é Jeová e sem o artigo é um Deus inferior, isto é, Jesus. No livro The Kingdom of the Cults, páginas 75 e 76, ilustrou com vários exemplos bíblicos que tal afirmativa é inconsequente. Para serem coerentes, deveriam traduzir as seguintes passagens de maneira, desta maneira. Mateus 5, 9, chamados filhos de um Deus. Lucas 1,35, filho de um Deus. Lucas 1,78, compaixão do nosso um Deus. João 1, verso 6, enviado por um Deus. Desde que o artigo indefinido não se encontra diante dessas palavras, as testemunhas de Jeová acrescentam o artigo e o omitem desde que isso favoreça suas conclusões, sem considerarem as regras mais rudimentares da sintaxe do artigo em grego. Então vejam, eles falam que estão aplicando uma regra lá em João 1, verso 1, só que quando você fala para eles aplicarem a regra em outros locais, eles não aplicam. Né? O próprio Daniel Bell Wallace, na gramática dele, ele fala assim, olha, os testemunhos de Jeová utilizaram muito pouco essa regra, né? E o verbo era um Deus. Eles aplicaram na prática muito pouco, né? Eles defendem a regra com unhas e dentes, mas não aplicam ela na prática. Só que, por exemplo, se você fala isso para eles, você é um analfabeto funcional, você não entende de grego, Valdir Carvalho Luz não entende de grego, a gramática de 3 volumes dele não serve para nada, Daniel Bell Wallace, a gramática dele não serve para nada. Né? Você pega vários autores aí, né? Você pega Bruce Metzinger falando, você pega Julius Manten, cara, Julius Manten proibiu os testemunhos de Jeová de citar o nome dele. Você pega os gramáticos gregos aí, eles vão, os grandes gramáticos gregos vão todos dizer, olha, a tradução de o verbo era um Deus está traduzida errada, né? Na tradução Novo Mundo. Não é uma boa tradução, e por aí vai. E aí entra aquilo que eu falei, né? A tradução Novo Mundo é uma tradução sobre encomenda doutrinária, né? É uma tradução sobre encomenda doutrinária. Se você onde vai favorecer a cristologia deles, eles traduzem do jeito que eles acham melhor. Só que, por exemplo, se você aplicar a mesma regra em outros locais, aí, meu amigo, vai dar um problema, né? Chamados filhos de um Deus, compaixão de nosso um Deus. Você vai ter grandes problemas aplicando a mesma regra ali em outros locais, mas tudo bem. As testemunhas de Jeová acrescentam o artigo e omitem desde que isso favoreça suas conclusões, sem considerarem as regras mais rudimentares da sintaxe do artigo em grego. Eruditos na língua grega afirmam que os escritores do Novo Testamento frequentemente omitem o artigo com a palavra Deus em grego Theos. É natural, né?
Hopperson, né? Engraçado que Hopperson não entende nada de grego, né? Mas ele, comentando João 1, afirma que no Novo Testamento, embora tenhamos prostonteon, é muitíssimo mais comum encontrarmos simplesmente teos, especialmente nas epístolas. O uso ou não do artigo é bastante complexo em grego. Estudando a sua sintaxe em 3 das melhores gramáticas gregas, ou seja, Dani Mantel, Hopperson e Blaise, não achei nenhuma base filológica que prove suas descabidas afirmações. Dani Mantel, na página 139 de sua gramática, afirma: um estudo do uso de logos, né, como dado por Moulton, nos convence de que sem artigo significa divina essência, enquanto que o artigo divina personalidade. O uso de teos em João 1 é um bom exemplo. Prostonteon aponta para a comunhão de Cristo com a pessoa do Pai, enquanto teos em Logos enfatiza a participação de Cristo na essência da natureza divina. Hopperson, que dedica 43 páginas de sua gramática para a sintaxe do artigo, afirma na página 795: a palavra teos como nome próprio é frequentemente utilizada com artigo ou sem ele, né? Sintaxe do artigo, a palavra teos como um nome próprio é frequentemente usada com artigo ou sem ele. Nas epístolas aparece frequentemente sem o artigo, em João 1 como sujeito hoteos, mas como um predicativo teos em Logos. W.C. Taylor, em sua gramática, página 190, em geral o sujeito tem artigo, mas o predicativo não tem. Ho, teos, agape, estim, Deus é amor. Quanto ao emprego do indefinido antes da palavra Deus, usada por eles irreverentemente com a letra minúscula, Arnaldo B. Cristianini provou à saciedade que tal invencionice não subsiste. E aí, meu amigo? E aí, por aí vai, né? E por aí vai. E vai citar Hopperson, vai citar Bruce Metzinger, né? De outros comentários, pastor, e por aí vai. Então, cara, né? Vai ter Seth DeMully, né? Cara, vai ter um monte de gente aí que trabalha aí essa questão. E só que assim, não adianta, você mostra para os testemunhos de Jeová, você mostra os estudos, você pode mostrar, você pode ler, mas não vai adiantar. Convencer alguém que não quer ser convencido é complicado. Eu só gravo esse vídeo aqui para informar vocês que muitos teólogos, e dos grandes teólogos, né, como F.F. Bruce Metzger, Arthur Roberts, eles não vão concordar com essa tradução de João 1, verso 1. A gramática exegética e sintática do Novo Testamento, Daniel B. Wallace, cara, ele trabalha páginas e páginas, mostrando a incoerência da tradução João 1, verso 1 na tradução Novo 1. Mas não adianta, né? Não adianta. Eles vão falar, é qualificativo. Pô, mas tudo bem, deixa quieto isso aí, vamos deixar passar aí, né? Vamos deixar passar porque senão eles ficam bravos, né? Mas aí fica, por exemplo, se eles aplicam essa regra duramente em João verso 1, por que não aplicar em Mateus 5:9, Lucas 1:35, Lucas 1:7-8, João 1 verso 6, né? João 1 verso 6, que está ali próximo, não, já que o verbo era um Deus, também temos um Deus ali em João verso 6. Por que eles não traduzem assim? Porque não vai ficar bonito, não vai ficar bom, entendeu? Então basicamente é isso aí. Então por isso que eu trouxe mais esse vídeo. Para quem quiser saber mais sobre o assunto, tem mais esse vídeo aqui que eu cito a gramática do Daniel B. Wallace, né? Eu leio ela. Também tem um outro vídeo aqui, João 1 verso 1, Adolfo Euclair, né? E aí tem esse texto aqui, João 1 verso 1, lascando com os trinitários, e tem na gramática grega. Cadê aqui? Eita, gramática grega. Não apareceu aqui não. Não apareceu no vídeo. Depois eu acho o vídeo certinho, mas na gramática grega. Beleza? Então é isso aí. Fica por hoje esse vídeo aqui. Deus abençoe seus estudos. Se você acha importante o meu trabalho, né? Se você acha importante o meu trabalho, né? Você pode doar R$10 mensais. Minha conta está na descrição desse vídeo. E aí você pode me ajudar com R$10 mensais. Se quiser aprender um pouco mais de grego, um pouco mais
de aprender um pouco mais de grego, de crítica textual e por aí vai, meu telefone se encontra na descrição, você pode vir querer estudar grego comigo, sinta-se livre ao entrar em contato comigo. Deus abençoe seus estudos, até o próximo vídeo, tamo junto no campo de batalha.